Os mortos nos falam. Padre François Bruni. Escrevi este livro para tentar derrubar o espesso muro de silêncio, de incompreensão, de ostracismo, erigido pela maior parte dos meios intelectuais do Ocidente. Para eles, dissertar sobre a eternidade é tolerável. Dizer que se pode vivê-la torna-se mais discutível. Afirmar que se pode entrar em comunicação com ela é considerado insuportável. Tomem este livro como um itinerário. Abandonem, tanto quanto possível, suas ideias preconcebidas. Não tenham medo. Se este livro não os transformar, logo se aperceberão. Em todo caso, leiam esta obra como a história de uma descoberta fabulosa e verdadeira. Progressivamente então, surgirão essas verdades essenciais que se tomarão, assim eu lhes desejo, a matéria de suas vidas. A morte é apenas uma passagem. Nossa vida continua, sem qualquer interrupção, até o fim dos tempos. Levaremos conosco para o além nossa personalidade, nossas lembranças, nosso caráter. O após-vida existe e nós podemos nos comunicar com aqueles que chamamos de mortos. Prefácio da edição brasileira. O livro do Padre François Bruni, como todo o seu empenho em desvendar a realidade espiritual após a morte, surge, precisamente, no momento do inapelável desfile histórico, sem precedentes, a que estamos todos assistindo, e sendo chamados dele participar, aonde a maior revolução das ideias e valores jamais ocorrida na humanidade, vem abrir, definitivamente, a nossa consciência para uma forma de vida compatível com a solidariedade universal que permeia, do mundo subatômico às incontáveis galáxias, sustentáculo dessa harmoniosa e empolgante epopeia, a manifestação do amor infinito consubstanciado numa justiça misericordiosa e construtiva. Vivemos uma época cíclica estonteante, nas vésperas e na virada para um novo milênio, aonde todos os apelos, que no transcurso dos séculos fizeram os muitos missionários da paz e da concórdia, estão sendo atendidos pelos desígnios maiores que nos regem os destinos. Já se iniciaram as grandes mudanças esperadas historicamente, urdidas nos corações sofridos dos injustiçados, desejadas pelos humildes e oprimidos, alimentadas pela fé vigorosa dos jovens idealistas de todas as fronteiras filosóficas e religiosas, em todas as épocas. Derrubam-se as estruturas de todas as construções alicerçadas no domínio e no poder, na ostentação e na luxúria, no desperdício e na inutilidade, para ressurgir dos escombros dessa inevitável hecatombe, as edificações do sentimento nobre dos homens sensíveis e de boa vontade tocados profundamente pelos exemplos vivos do Cristo. Tanto quanto o patriarcalismo como as grandes organizações políticas, econômicas e religiosas, detentoras da força coerciva dos interesses escravagistas, estão com os dias contados. A sociedade se distribuirá como um grande organismo, valorizada nas diversas funções com igualdade de importância, recompensada na solidariedade das instituições e atendida pela fraternização dos homens. As relações foram amplamente abertas com o mundo que nos envolve e nos aguarda, mostrando que do segmento físico passamos para a continuidade da vida em outros espaços multidimensionais, sobre outras formas e roupagens, porém conservando a nossa essência espiritual que infinitamente se enriquece no processo evolutivo. Estamos passando, nessa descoberta da vida em níveis imponderáveis da consciência, pela mesma perplexidade que passaram os físicos modernos nas 3 primeiras décadas do nosso século, quando depararam-se com o aspecto dual da matéria pela análise do comportamento das partículas no mundo subatômico. Apresentam-se elas ora como entidades definidas pela sua massa, carga e momento magnético, ora como onda, energia pura, propagação quântica, e igual a m.c2, energia massa com velocidade da luz, sem, no entanto, perderem a sua essência quantizada, admitida como um domínio informacional, uma consciência embrionária.
A sabedoria do Mestre de Nazaré já nos houvera comunicado: há muitas moradas na casa de meu Pai. Avizinha-se o dia em que a consciência definirá a nossa morada e o universo será o grande templo, sem intermediários, procuradores, representantes ou concessionários. Reunimos interiormente os meios para alcançar diretamente as fontes das nossas origens espirituais. Nunca foi tão verdadeiro e compreensível o ensino do peregrino da Galileia. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. A transcomunicação instrumental desenvolve-se em territórios de culturas fundamentadas na análise e no racionalismo, aonde crenças e superstições, fanatismos e embustes não encontram lugar para contaminações. Físicos, engenheiros, médicos, professores, todos respeitáveis, principalmente de origem germânica, controlam e abonam as experiências de contatos com o invisível, documentados por registros sonoros e visuais, em fitas magnéticas, e por impressoras de computadores. Padres e teólogos católicos, os mais destacados representantes de órgãos da Igreja, pesquisam acuradamente todas as ocorrências, desde o início com Friedrich Jurgenson, testificando a autenticidade das vozes e imagens dos mortos. Nem a Igreja, nem os seus mais radicais negadores da comunicabilidade dos espíritos, nem qualquer um dos seus seguidores, poderá declarar ignorância da realidade espiritual que nos espera após o túmulo, tomando conhecimento pelas páginas desse livro, do que pessoalmente também vem testemunhando o padre François Bruni. A realidade espiritual existe por si mesma, como sempre existiu, independente do modo como os homens a imaginaram ou dela fizeram suas conjecturas filosóficas, ao saber dos interesses dominantes em cada época da humanidade. O episódio de Galileu, ao negar, com base na observação direta e instrumental, o princípio geocêntrico de Ptolomeu, consagrado pela Igreja de então, repete-se no que tange ao mundo espiritual, abordado em nossos dias por aparelhos de registro que a tecnologia moderna desenvolveu. Conclui o padre Bruni: a eternidade existe e os vivos do além comunicam-se conosco. E ainda, a morte não é senão uma passagem. Nossa vida continua, sem nenhuma interrupção até o final dos tempos. Levamos conosco para o além toda nossa personalidade, nossas lembranças, nosso caráter. Acentua ele: pela leitura desse livro compreenderás que nenhum dos vossos instantes sobre a terra será perdido. Em todo momento podeis progredir na via do amor. Só vossa atitude, vossa mobilização de alma, será levada em consideração, independentemente de qualquer convicção filosófica ou religiosa. São verdades que farão parte dos fundamentos doutrinários de todas as religiões, não importando os diferentes formalismos ou práticas que as caracterizem. Cada profitente caminhará por si, em essência e verdade, consciente das consequências dos seus atos, sem temores ou imposições exteriores, libertos e dignificados pelo esforço que empreenderem nas inevitáveis transformações íntimas. Quando conhecemos o padre Bruni na jornada Psi da Basileia, Suíça, de 9 a 11 de novembro de 1989, dedicada pela Associação Suíça de Parapsicologia ao tema transcomunicação, não podíamos imaginar que aquele semblante calmo e dócil refletisse uma personalidade investida de tamanha coragem e firmeza de convicção. Aliás, a nossa maior surpresa, acompanhada pela do Wilson Pickler e do Clovis Nunes, aonde juntos estávamos, foi a de ver um padre interessado seriamente no contato com os espíritos. Daí, de nos presentear o seu livro, seguiu-se uma entrevista pós-jornada Psi, em Paris, com o Clovis Nunes e o Pickler, culminando com as demarches para sua visita ao Brasil e a publicação desse trabalho em nosso idioma. O trabalho aqui levado ao público de língua portuguesa, apresenta, ao lado da sua extensa análise de fatos que documentaram a comunicabilidade dos espíritos também por médiuns, denominada por esse novo enfoque instrumental de transcomunicação mediai,
em substituição à mediúnica, discute ainda o tema da reencarnação. Reconhece o autor que em nenhum texto da Igreja jamais essa doutrina da reencarnação é condenada formalmente e, por conseguinte, cada um pode aderi-la se bem lhe parecer. O capítulo 8, a reencarnação, última prova da alma infeliz, se bem amplo na análise dos conceitos, prós e contra, tanto de filosofias orientais como ocidentais, não aborda as pesquisas de casos realizados por Emendranath Banerjee e pelo Dr. Ian Stevenson, sem citar os casos no Brasil investigados pelo Dr. Inani Guimarães Andrade, como ainda as experiências de Leon Bach e o grande acervo casuístico experimental na psicoterapia que aplica a regressão de vivências passadas, por autores como Thorwald Detlefsen na Alemanha, Hans Stendhal na Holanda, Patrick Drovot na França, Thomas Vernet no Canadá, Maurice Netterton e Edith Fiori nos Estados Unidos, e tantos outros considerados em imensa bibliografia internacional. Estamos irmanados de coração ao Padre François Bruni no seu propósito de despertar consciências livres, despreocupado em convencer a quem quer que seja, certo de que com os olhos do coração o leitor se transformará se permitindo viver uma descoberta maravilhosa. Que ninguém é proprietário da eternidade e por isso mesmo, vendê-la aos temerosos e ignorantes já não faz mais sentido. A maior coragem do nosso irmão Bruni, permitam que assim o considere, nesses dias em que a Igreja vem questionando o afastamento dos seus fiéis, e a de sugerir uma revisão fundamental nas suas estruturas ideológicas cristalizadas, incorporando essas descobertas avalizadas cientificamente e abdicando das falsas prerrogativas. Havendo, nesse preciso momento, a sensibilidade dos colegiados sacerdotais para as imperiosas renovações, o rebanho será recuperado, e a humanidade inteira se rejubilará, entoando cantos de louvor ao Cristo de todos os corações. Um dia, não muito distante, pertenceremos a um só rebanho, com um só pastor. Ney Preto Pérez, São Paulo, outubro de 1991. Introdução. Eu penso que a morte é realmente a morte e não se liga a nenhuma realidade oculta. Eu creio que quando alguém morre, é só isso que acontece. E se alguém não se levantará daí a pouco, como fazem os atores no teatro? A maior parte de nossos contemporâneos subscrevem ainda esta frase de Jean Rostand. Nada mais existe, para eles, após a morte. A consciência deles desaparecerá. Vindos do nada, retomarão ao nada. Deles mesmo não subsistirá nada mais, senão algumas lembranças esparsas da memória daqueles que os amaram aqui na terra. Interrogar sobre as origens, no pensamento ocidental, desta recente ideologia do nada, não é o meu propósito. O mais escandaloso é o silêncio, o desdém, até mesmo a censura exercida pela ciência e pela Igreja, a respeito da descoberta inconteste mais extraordinária de nosso tempo. O após-vida existe e nós podemos nos comunicar com aqueles que chamamos de mortos. Escrevi este livro para tentar derrubar esse espesso muro de silêncio, de incompreensão, de ostracismo, erigido pela maior parte dos meios intelectuais do Ocidente. Para eles, dissertar sobre a eternidade é tolerável, dizer que se pode vivê-la torna-se mais discutível. Afirmar que se pode entrar em comunicação com ela é considerado insuportável. O padre e o teólogo que sou quis, como se diz, certificar-se completamente da verdade. Porque todos esses testemunhos deveriam ser, a priori, considerados suspeitos. Quando o conteúdo das mensagens e das comunicações gravadas reúne, como eu demonstro, os maiores textos místicos de diversas tradições, existe nisso mais que uma simples coincidência. Eu acompanhei, pois, e estudei apaixonadamente os resultados das pesquisas mais recentes nesse campo. As conclusões deste trabalho ultrapassaram minhas previsões,
Não somente a credibilidade científica das experiências de comunicação com os mortos encontra-se confirmada e não pode mais ser posta em dúvida, mas a prodigiosa riqueza dessa literatura do além reanimou em mim o que os séculos de intelectualismo teológico haviam extinguido. Nossa época está certamente às vésperas de uma comoção sem precedentes na história do seu desenvolvimento espiritual, a não ser que ela aceite, enfim, abrir seus olhos para esta descoberta fundamental: a eternidade existe, e os vivos do além comunicam-se conosco. Escrevendo essas palavras já pressinto rictus de ironia e dúvida do leitor diante do inconcebível de uma tal informação. O espartilho racionalista e positivista que aprisiona, nos meios científicos e religiosos, nossos espíritos é tal, que aquele que se arrisca a colocá-lo em causa é, imediatamente, rejeitado para as trevas das ciências ditas ocultas ou da parapsicologia. É esta então a razão pela qual esta descoberta não se difundiu mais amplamente. Não esqueçamos que foram precisos vários séculos antes que as descobertas de Galileu fossem aceitas por nós. O mesmo acontecerá com os trabalhos de todos os pioneiros da comunicação com os mortos, Jurgenson, Haldive e todos aqueles que cito nesta obra. Todos sabem, a Igreja nutre a maior desconfiança em relação a esse tipo de fenômenos. Ela prega a eternidade, é verdade, mas não aceita que se possa vivê-la e entrar em comunicação com ela. Eu mostro que não foi sempre assim. Não obstante, surgem sinais encorajadores. Os teólogos racionalistas ultrapassam, ouso dizê-lo, aqueles mesmos que os subjugaram outrora, os cientistas. Pois são agora os próprios sábios que descobrem que o mundo da matéria e o mundo do espírito são apenas um, que a compreensão da matéria é impossível sem a intervenção do espírito. Portanto, escrevi também este livro à luz destes trabalhos recentes. Minha obra, que afirma a eternidade da vida espiritual, encontra dessa forma suas posições em parte confirmadas pelas pesquisas mais avançadas no campo da ciência contemporânea. Por força das coisas e para respeitar os termos exatos das mensagens dos vivos do além, fui levado a utilizar um vocabulário que uma longa tradição de sentimentalismo religioso esvaziou de sentido e tornou odioso a muitos. Não pude fazê-lo de outra forma. Mas faço questão de lembrar que, neste livro, todas as palavras do vocabulário religioso devem ser tomadas não como conchas ocas que se tomaram, mas como palavras novas, refundidas no fogo de uma experiência fantástica, a da eternidade vivida. Que sejam tomadas como as palavras dos poetas, isto é, expurgadas de toda escória. Desejo, em todo caso, que as linhas que se vão seguir, e toda a obra, sejam lidas desta maneira. Considerem que, em lugar de palavras vazias de sentido, vocês estão tratando com palavras em brasa, que acabam de ser forjadas no fogo do amor. Tomem este livro como um itinerário. Abandonem, tanto quanto possível, suas ideias preconcebidas. Não tenham medo, se este livro não os transformar, logo se aperceberão. Em todo caso, leiam esta obra como a história de uma descoberta fabulosa e verdadeira. Progressivamente então, surgirão essas verdades essenciais que se tomarão, assim eu lhes desejo, a matéria de suas vidas. A morte é apenas uma passagem. Nossa vida continua, sem qualquer interrupção, até o fim dos tempos. Levaremos conosco para o além nossa personalidade, nossas lembranças, nosso caráter. Esses contemporâneos na eternidade nos falam da onipresença de uma força na origem de todas as coisas e no fim de nossa evolução. A esta força se chamam Deus. Esse Deus é sentido por eles como amor pessoal, infinito e incondicional. Esses múltiplos textos, certamente de inegável valor, nos provam, com segurança, que a mensagem de eternidade e de amor não está limitada à sua expressão nos textos canônicos, mas é constantemente revitalizada por milhares de testemunhos, cada um mais perturbador que o outro. Nenhum dogma possui o monopólio do amor, mesmo se,
Para mim, este amor se tenha melhor revelado na tradição cristã, e me tenha sempre surpreendido que uma mesma mensagem possa ser considerada suspeita por não pertencer aos textos canônicos. Este livro não tem a ambição de convencer. Não existem piores surdos do que aqueles que não querem ouvir. E já tenho minha posição quanto a esta surdez. Os céticos, que necessitarem de provas suplementares, poderão se reportar às obras que cito na bibliografia. Pareceu-me mais importante tentar realizar um esboço de síntese da vida no além a partir da imensa documentação já reunida até hoje. Pretendo conseguir menos convicção que adesão. Se vocês lerem este livro com os olhos do coração, serão transformados. Seu intelecto poderá, ainda, levantar algumas objeções, esta é sua função, mas seu coração estará convertido. Que essencial estará atingido. Que se entenda, não se trata para mim de reconduzir ao berço de uma igreja por vezes moribunda, um rebanho de filhos pródigos. Permitir a cada um viver uma descoberta maravilhosa, eis a minha ambição. No mais, ninguém é proprietário da eternidade. Na leitura deste livro vocês compreenderão que nenhum de seus instantes sobre a terra terá sido perdido. A cada momento pode-se progredir na via do amor. Somente a atitude, movimentos de alma, poderá ser levado em consideração, independentemente de qualquer convicção filosófica ou religiosa. Paro aqui. Alguns leitores estão decididos, talvez, a parar também. Que tentem ir mais longe. Na pior das hipóteses perderão algumas horas. O que está em jogo? Uma nova perspectiva a respeito da vida. Vale a pena. Este livro é um apelo aos vivos deste mundo, para que prestem atenção às palavras dos vivos do outro mundo. Ele terá cumprido sua função se um pouco da sua maravilhosa experiência vier a se tomar sua. 1. Ninguém morre. A primeira descoberta, e talvez a mais fantástica de todas, pois interessa-nos em primeiro grau, e a de que enfim, temos, praticamente, a prova de nossa sobrevivência após a morte. Eu não penso aqui nas famosas EFM experiências nas fronteiras da morte, da qual se fala cada vez mais. Essas experiências, de pessoas tidas por mortas e contudo retomadas à vida, foram reconhecidas, sobretudo, a partir de 1970 e o primeiro estudo sobre o assunto, que fez grande barulho, foi o do Dr. Modi, na América, em 1975. Falarei a respeito mais adiante nesta obra. Por enquanto gostaria de frisar algo ainda mais fantástico. E aí, curiosamente, trata-se de uma descoberta mais antiga que a precedente, mas da qual ninguém, ou quase ninguém, fala. Trata-se da gravação direta das vozes dos defuntos em fitas magnéticas. É verdade que, nessa área, os trabalhos foram desenvolvidos sobretudo no mundo germânico, e que recebemos mais rapidamente as últimas novidades vindas do outro lado do Atlântico que aquelas do outro lado do Reno. 1. Jurgenson e Haldive, pioneiros da comunicação com os mortos. Tudo começou em 12 de junho de 1959, nas proximidades de Estocolmo, com Fredrik Jurgenson. Jurgenson nasceu em Odessa em 1903, mas em 1943 fixou-se em Estocolmo. Ele estudou pintura e canto e exerceu efetivamente essas duas artes, como pintor e cantor de ópera. Mais tarde, dedicou-se à produção de filmes de arte. Após haver realizado 3 documentários sobre Pompeia, foi autorizado oficialmente a empreender novas escavações, o que lhe deu a oportunidade de realizar novos filmes. Em seguida, o Vaticano encarregou de transpor para suas telas a recordação das escavações realizadas sob a Basílica de São Pedro, em Roma. Ele obteve até os direitos exclusivos para um filme sobre a Basílica durante o qual aparecia o Papa Paulo VI em pessoa. Ele realizou ainda um filme sobre o prodígio do sangue de São Genaro, em Nápoles, e um outro sobre o Papa e seus colaboradores.
Ora, nesse 12 de junho de 1959, nas cercanias de Estocolmo, Jurgenson havia planejado registrar o canto dos pássaros. Qual não foi sua surpresa quando, ao escutar a fita, ouviu, de repente, um solo de trompete que terminava com uma espécie de fanfarra. Em seguida, uma voz de homem, em norueguês, falava-lhe sobre o canto dos pássaros noturnos. Finalmente, ele acreditou, mesmo, reconhecer o canto de um alcaravão. Pensou logo em uma desregulagem de seu aparelho. Perguntou-se se, em circunstâncias particulares, um gravador poderia captar certas emissões como um receptor de rádio. Mandou, então, revisar o aparelho, mas permaneceu ainda muito intrigado. A coincidência era, de qualquer forma, perturbadora. Um mês mais tarde, quando trabalhava para a rádio numa transmissão sobre a grande Anastácia, uma voz falou-lhe sobre a Rússia, em alemão, chamando-o por seu nome. Outras vezes, em italiano, Federico. Essas vozes diziam-lhe também, você está sendo observado. A cada noite procure a verdade. Essas vozes eram sempre inaudíveis durante a gravação. Quando da audição, eram apenas um leve murmúrio. Jurgenson teve mesmo de treinar os ouvidos para percebê-las. A fadiga sobrepondo-se à curiosidade, ele quis abandonar essas atividades. Era o outono de 1959. Ele foi então tomado por uma espécie de alucinações auditivas. Seus ouvidos, sensibilizados, acreditavam perceber palavras ou fragmentos de frases nos barulhos mais diversos, no cair da chuva, no amassar de papéis, etc. E sempre as mesmas palavras surgiam: escutar, manter contato, escutar. Jurgenson retornou aos seus trabalhos. Mas só obtinha mensagens estranhas e incompletas. Ele acreditou por um tempo estar lidando com extraterrestres. Como não obtinha confirmação e não entendia o que se passava, estava a ponto de abandonar tudo. Foi então que, já com o dedo sobre o botão de parada, captou em seus fones: por favor, espere, espere, escute-nos. Essas poucas palavras mudaram toda a sua vida. A partir desse momento ele não interrompeu mais suas pesquisas nesse campo e a elas consagra-se por inteiro. Logo reconheceu entre as vozes de sua mãe, morta há 4 anos. Todas as hipóteses para encontrar uma outra explicação caíam uma a uma. Pouco a pouco, a evidência impunha-se. Ele estava recebendo, diretamente, mensagens do além. Sabendo o poliglota, as vozes misturavam na mesma frase palavras em todas as línguas, o que não faz nenhuma estação de rádio. Eles procuravam se fazer reconhecer por todos os meios, falando-lhe de sua família, de seu trabalho, apresentando-se como defuntos de seu círculo pessoal, parentes, amigos, conhecidos. O que acontecia ali, repetia-se diariamente e clareava-se lentamente, escreveu Jurgenson, tinha a força explosiva da verdade pura que se apoia sobre fatos. Era a verdade, a realidade que iria talvez rasgar em 1000 pedaços a cortina do além e, ao mesmo tempo, reconciliar este mundo com o outro lançando uma ponte sobre o abismo. Não se tratava, de qualquer forma, de sensacionalismo. Eu estava apenas encarregado dessa tarefa, grande mas difícil, da construção dessa ponte entre o aqui e o além. Se me mostrasse a altura, então, talvez o enigma da morte seria resolvido, pela técnica e pela física. Eis porque não podia recuar, a despeito de todas as telas que não seriam pintadas ou das escavações em Pompeia que não seriam realizadas. Imediatamente Jurgenson começou a se cercar de testemunhas e colaboradores discretos e seguros para continuar suas experiências. Esses foram, primeiramente, o parapsicólogo sueco Dr. J. Bjorken e Amoeise da rádio sueca, com 5 outros observadores. Esta premiere pública foi em parte gravada, mais tarde, em disco que acompanhava a obra de Jurgenson. Em 1963,
O Instituto de Parapsicologia da Universidade de Friburgo, dirigido por Hans Bender, recebeu uma gravação completa. No verão de 1964, o Instituto de Friburgo colocou-se, com Jurgenson, em contato com o Deutsches Institut für Physik em Northeim e com o Instituto Max Planck em Munique. Os primeiros trabalhos foram realizados em Northeim, depois em outubro de 1965, em Nysund na Suécia e, no mesmo local, no começo de maio de 1970, sempre com Hans Bender, mas com novos colaboradores. Um engenheiro do Grupo de Pesquisas Acústicas do Serviço Central de Técnicas de Telecomunicações de Berlim, veio juntar-se às pesquisas. Nesse estágio, a origem paranormal dessas vozes já era cientificamente reconhecida como muito provável. Isso era apenas um início. Uma série de novos pesquisadores vieram se unir a eles e frequentemente dedicar uma boa parte de suas vidas a este trabalho. Konstantin Raudive, nascido na Letônia em 1909, deixou seu país aos 22 anos. Após estudos feitos em Paris, Salamanca, Londres e uma longa permanência na Espanha, fixou-se definitivamente em Uppsala, em 1944. Poliglota, grande tradutor de literatura espanhola para o letão, era também romancista e filósofo profundamente espiritualista. Estava transtornado pelo drama de caos que havia tomado conta da Europa. Como Jurgenson, foi por acaso que Konstantin Raudive descobriu esta possibilidade fantástica de comunicar-se com os mortos. No final do ano de 1964, ele foi obrigado a sair de casa de improviso. Quando retomou, percebeu que havia deixado seu gravador ligado. Quis escutar o início da fita. Repentinamente ouviu, estupefato, Costi. Costi. Era a voz de sua mãe que o chamava dando-lhe, como a mãe de Jurgenson havia feito com seu filho, o diminutivo afetuoso de outrora. Tendo ouvido falar das experiências de Jurgenson desde 1965, ele convidou logo a Uppsala, onde puderam confrontar seus resultados. Desde então, até sua morte, em setembro de 1974, não parou mais de gravar. Jean Prieur afirma-nos que ele captou, desta maneira, mais de 70.000 vozes. Mas Raudive teve sempre o cuidado de melhorar seus métodos e de verificar seu trabalho. Ele esteve em relação com o físico suíço Alex Schneider, com o teólogo católico Gebhard Frey, com o prelado Pfleger, com os técnicos de rádio e televisão Theodor Rudolph e Norbert Unger. Em 1968, ele publicava um livro intitulado Unhörbar Urbar, o inaudível Thomas Audível. O engenheiro francês da Escola Técnica Superior de Viena recebeu o prêmio Paget por seus trabalhos sobre a energia. Inventor de numerosos aparelhos e membro de honra do Centro Euro-Americano de Pesquisas Eurofoc, construiu, para Raudive, o psicofone a fim de facilitar a gravação dessas vozes. Ele, igualmente, desenvolveu o positron que permite aos mortos fazer ouvir sobre a fita magnética sons de batidas que não se percebe por ocasião da gravação e que podem, por convenção, constituir respostas às questões colocadas. O padre Léo Schmid, cura católico de Eugen, na Suíça, e autor de obras para a juventude, esforçou-se muito pela imprensa, pelo rádio, pela televisão ou em suas conferências, para anunciar a novidade: os mortos podem nos responder. Foi a leitura do livro de Jurgenson, depois de Raudive, que o incitou a tentar, ele mesmo, a experiência. Foi, inclusive, à casa de Raudive para iniciar-se na manipulação dos aparelhos necessários. Durante 6 semanas, entretanto, não obteve qualquer resultado. Um dia, enfim, percebeu inicialmente batidas fortes e ritmadas, seguidas imediatamente de uma voz débil. Desde então, ele passou a gravar todos os dias, até a sua morte em 1976.
Em pouco mais de 100 sessões, ele recebeu em torno de 12.500 vozes, dirigindo-se a ele em dialeto suíço-alemão, alemão, latim, francês e inglês. Vários dos seus interlocutores identificavam-se a ele e podia, inclusive, pouco a pouco, reconhecer suas vozes. Ele reuniu as mensagens correspondentes a cada um dos seus principais interlocutores e podia assim constatar que cada qual voltava, sempre, aos mesmos temas, movendo-se num mundo de preocupações que lhe era próprio. Dessa maneira, irmão Nicolau insistia continuamente sobre a necessidade da prece e da paz interior. Ele lhe prodigalizava encorajamentos: "Nós te ajudamos", ou convites insistentes a crer mais firmemente, a rezar, a amar. O padre Schmidt recebe também, vez que outra, pedidos de ajuda. Certos mortos suplicam suas preces. Outros tentam inquietá-lo: "Viemos para destruir". Aprende-se, sobre essa pessoa falecida, que ela ainda dorme. Uma voz geme: "Nós somos castigados, atormentados". Uma outra, ao contrário, proclama: "Aqui é sempre luz", ou ainda, um estado de felicidade, de alegria, de dança, de júbilo. Uma ponta do véu começa a se levantar. Às vezes, essas vozes advertem-nos sobre pequenos acontecimentos futuros. Anunciam-lhe, por exemplo, 6 dias antes, que receberá uma carta de certa pessoa cujo nome lhe é citado, mas sobre a qual ele próprio nada sabe. Ele pede-lhes mesmo conselhos para o seu ministério, mas não recebe respostas a todas as suas perguntas. Se parece muito curioso a seus interlocutores, eles respondem: "Questão proibida", ou simplesmente: "Procure sozinho". Nos Estados Unidos, George Meek, engenheiro, membro da Academia de Ciências de Nova York, da Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, do Clube dos Engenheiros, e depositário de inúmeras patentes, aposentou-se aos 60 anos de idade. A pequena fortuna ganha com suas invenções permitiu-lhe dedicar-se ao estudo do homem e de seu destino. Em 1970, ele realizou 4 viagens ao redor do mundo, 18 à Europa, África, Austrália, América do Sul, China e a todas as 15 repúblicas da URSS. Levava consigo físicos, psiquiatras, parapsicólogos, à procura de antigas e grandes tradições que pudessem deter uma parte da verdade que ele buscava. Em reunião interdisciplinar que havia organizado na Filadélfia, um médium declarou ter recebido mensagem de um sábio falecido. Esse sábio se propunha a ajudar engenheiros ou técnicos que viviam sobre a Terra a criar uma comunicação entre os 2 níveis de existência através de aparelhos eletromagnéticos. Este era o sonho de Meek, graças à ajuda de médiuns capazes de compreender explicações científicas, entrar em contato com sábios desaparecidos e criar, enfim, aparelhos que lhe permitissem, no futuro, prescindir dos médiuns. Ele terminou por encontrar o médium que satisfazia suas exigências, uma personalidade do faroeste, de ascendência índia, generosa, extravagante, obstinada, desinteressada até as raias do heroísmo, Bill O'Neill. Bill trabalharia inicialmente com um certo Doc Nick, morto há 5 anos, depois com Georges Muller, físico de grande valor, morto em 1967. Bill, por sua vez clarividente e clareaudiente, podia vê-los e ouvi-los sem qualquer aparelho. Contudo, somente em 27 de outubro de 1977, ele obteve uma gravação em diálogo direto. A voz do falecido fazia-se ouvir pelo alto-falante ao mesmo tempo em que era gravada, sem que fosse necessário retomar a fita para ouvi-la. Foi um diálogo muito curto de conteúdo bem pobre, mas um diálogo assim mesmo. Depois disto, um longo silêncio, apesar das investigações incessantes. Em 22 de setembro de 1980, Bill obteve um novo diálogo direto, perfeitamente claro, com Georges Muller desta vez,
com duração de 13 minutos. Depois, novamente o silêncio. Sucesso sem continuidade, suficiente para convencer a maior parte dos espíritos de boa vontade, mas não os meios científicos, a priori mais do que céticos. Meio que queria encontrar um verdadeiro meio de comunicação, regular, confiável e reproduzível à vontade, de acordo com as exigências bem conhecidas da ciência. Não era ainda a hora. Em todas as pesquisas então realizadas, o sucesso, que parecia estar ao alcance das mãos, escapa de repente. O progresso não é sempre linear. Em verdade, o fenômeno não apareceu tão bruscamente e de modo inesperado, quanto as primeiras narrativas poderiam fazer-nos crer. Agora que o fenômeno é relativamente bem reconhecido, começa-se a fazer a ligação com o trabalho de certos pesquisadores ou com certos acontecimentos até então inexplicados. Edison, o inventor do fonógrafo, havia já realizado trabalhos nesse sentido. Harold Sherman, fundador da Associação para Pesquisas sobre PS Percepções Extrasensoriais, assinala, em sua última obra, que já em 1947 Attila von Szalay, trabalhando sobre discos, havia obtido murmúrios inexplicáveis. Em 1950, em Chicago, John Otto, engenheiro diplomado, havia recebido, com a colaboração de um grupo de radioamadores, sinais de origem desconhecida, expressos em várias línguas ou mesmo cantados. Mais ou menos na mesma época, um outro americano, John Key, realizando pesquisas sobre os OVNI, assinalava a aparição de vozes desconhecidas em gravações militares ou civis. Em outra obra, este mesmo autor menciona relatórios militares na Escandinávia, já nos anos 30, onde vozes não identificadas haviam intrigado as autoridades. As pesquisas realizadas na Alemanha sobre esse assunto, nos arquivos nazistas, parecem excluir uma explicação por esse lado. Enfim, sabe-se agora que também os italianos haviam realizado trabalhos para se comunicar com o além. O padre Pellegrino Ernetti afirma, no número 44 da revista Hoje, de 29 de outubro de 1986, que se encontrava no laboratório de física da Universidade do Sagrado Coração de Milão quando, em 17 de setembro de 1952, o padre Gemelli registrou pela primeira vez as vozes do além. O prosseguimento dado a tais pesquisas pelo padre Ernetti e o interesse demonstrado pelo professor Sinkowski de Maense, levam a pensar que o testemunho é seguro. Começa-se pois a compreender que, em realidade, à medida que a técnica progredia, novas possibilidades de comunicação começavam a aparecer, que nossos falecidos espreitavam com impaciência. Existiram muitas outras gravações antes das de Jurgenson, a maioria geralmente obtida involuntariamente, mas elas não geraram pesquisas sistemáticas. Algumas passaram mesmo completamente desapercebidas e só foram notadas quando o fenômeno adquiriu uma ampla audiência, pelo menos no exterior. Reescutando velhas gravações realizadas por ocasião de uma festa de família, os iniciados de hoje, cujos ouvidos estão mais treinados, reconhecem, às vezes com surpresa, a voz dos defuntos da família, que, sem dúvida, eram então invisíveis, junto deles comentando o evento. Uma vez, pelo menos, alguns meses antes da aventura de Jurgenson, uma voz fez-se ouvir claramente. O incidente vale ser contado. Foi na Inglaterra, em maio de 1959. O Sr. Sidney Woods encontrava-se com uma amiga em casa de um médium, em Londres, e gravava suas palavras. Repentinamente uma outra voz interveio, com lentidão e dificuldade, nos frisa Jean Prieur, bom dia a todos. Aqui é o Monsenhor Lang. O arcebispo de Canterbury morrera em 1945. A voz parecia provir da direita do médium, a cerca de 1 metro de sua cabeça. Por conseguinte, neste caso particularmente espetacular,
A voz foi ouvida ao mesmo tempo em que se gravava na fita. Este não é, pois, em realidade, o mesmo processo do qual tratávamos. A voz, pouco a pouco, fez-se mais firme, mais rápida e ditou uma mensagem de 20 minutos na qual o arcebispo ressaltava, ao mesmo tempo, o valor e os perigos do espiritismo. Todos aqueles que haviam conhecido bem Monsenhor Lang e que escutaram esta gravação tiveram a impressão de reconhecer sua voz. O reverendo John Pierce Higgins, vigário em Putney, mandou até divulgar esta gravação pela televisão inglesa. Mas, tudo o que passa pelos médiuns é, para muitas pessoas, desconsiderado a priori. A grande novidade com as gravações em fita magnética prende-se ao fato de que todos podem ouvi-las sem precisar de dons particulares. Além disso, mesmo se dons mediúnicos parecem facilitar a gravação, eles não são realmente necessários. Bons aparelhos e muita paciência podem ser suficientes. Contudo, o acontecimento não se espalhou rapidamente. A desconfiança e o medo do ridículo paralisavam tudo. O primeiro colóquio sobre esse tema aconteceu em Urb sobre o Neckar, na primavera de 1972. Um segundo foi realizado em abril de 1973, na mesma cidade. Depois em Caldarola, na Itália, em junho do mesmo ano, com a presença da imprensa e da televisão italianas. Uma outra sessão ocorreu em Urbi, em abril de 1974. Desta vez provocando o interesse da televisão alemã. Depois foi a vez de Düsseldorf, com 130 participantes, e uma nova vez em Urb, em abril de 1975. Foi fundada, então, a primeira associação para as pesquisas de gravação de vozes. Era necessário contar aqui o começo, os primeiros passos dessa formidável aventura que, aliás, está apenas começando. Espero haver mostrado quantas pessoas competentes e sérias se preocuparam com o tema. Como explicar que uma tal descoberta, bem mais fantástica que a chegada do primeiro homem à Lua, tem até hoje encontrado tão poucos ecos? O ceticismo dos cientistas é, sem dúvida, uma das razões. Admitir, de uma só vez, que a morte não é a morte, que os mortos continuam a viver, que eles estão muito bem e que, além disso, comunicam-se com o nosso mundo, é muita coisa de uma só vez. Eles tentaram todas as hipóteses possíveis, o que de um ponto de vista puramente científico é inteiramente normal. Nenhuma hipótese resistiu, exceto a evidência de que são verdadeiramente os mortos que nos falam. Então, que esperam eles para proclamar este fato? É aí que se vê quanto a palavra do Cristo é profunda quando, na parábola de Lázaro e do mal rico, Abrão recusa enviar Lázaro à terra para explicar aos irmãos do mal rico o que se passa após a morte. Mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não se convencerão. Evangelho de São Lucas 16,31. Eu creio, cada vez mais, que cada um não acredita senão no que quer acreditar. Os motivos da ciência ou da razão estão longe de serem os mais profundos e os mais decisivos. É muito surpreendente pois que esse fenômeno de gravação de vozes do além comporta quantidades de detalhes técnicos que, parece-me, deveriam varrer todas as hipóteses mais terra a terra. Por exemplo, se a fita girasse por ocasião da gravação, a velocidade de 9,5, por ocasião da audição poder-se-ia muito bem perceber, nos mesmos lugares 3 e mesmo 4 vozes de defuntos diferentes, uma na velocidade de gravação, isto é 9,5, uma outra na velocidade acelerada 19, com outro texto, mas pronunciado na velocidade normal, uma outra, ainda, com um terceiro texto pronunciado na velocidade normal com a fita correndo em baixa velocidade, isto é, na velocidade de 4,75, e, às vezes, o que é ainda mais inexplicável, uma quarta voz, normal, com um quarto texto, girando-se a fita de trás para frente.
Pesquisas foram feitas em laboratórios de acústica para se tentar compreender esse último fenômeno, mesmo independentemente da origem paranormal dessas vozes, mas por enquanto o mistério permanece total. A hostilidade instintiva das pessoas da igreja tem certamente também seu papel neste abafamento, quase universal, da grande novidade. Que a fé não seja mais necessária para se crer na sobrevivência, que ela se encontre de certa forma atropelada por miseráveis aparelhos transistorizados, parece-lhes intolerável. Entretanto, como já vimos, o antigo arcebispo de Canterbury, Monsenhor Lang, não hesitou em se fazer ouvir através de um médium, e precisamente para falar do espiritismo sem condená-lo em bloco, de maneira simplista. Um padre católico, Leo Schmidt, dedicou muito de seu precioso tempo a essas pesquisas. O prelado Karl Pfleger, cure de Belém na Alsácia, acompanhava de perto os trabalhos de Constantin Haudive. Enfim, mais decisivo ainda, para um católico, o Papa Paulo VI havia sido informado diretamente por Jurgenson sobre suas pesquisas nesse campo, por ocasião de suas filmagens sobre o Vaticano, o que não impediu o Papa de tomá-lo comendador da Ordem de São Gregório, o Grande, ainda que Jurgenson não fosse sequer católico. Em 1970, o Vaticano ha mesmo criado uma cátedra de parapsicologia à equipe que fez, no outono de 1970 no 3 Congresso Internacional de Mago Mundi, uma exposição sobre as vozes do além. Fui oficialmente encorajada pelo Vaticano a prosseguir suas pesquisas. Acrescentarei ainda que essa recusa dos nossos interlocutores do além de responder a algumas de nossas perguntas, como já ouvimos, recusa esta muito frequente, sugere bem que essas comunicações são inteiramente permitidas por instâncias superiores e permanecem todo o tempo sob seu controle. Muitas dessas vozes afirmam-nos que tudo isso faz parte do plano de Deus, e vai continuar ainda a se desenvolver, completando-se em breve por uma certa imagem do corpo espiritual dos falecidos. Estabeleceremos, em breve, audiovisão com o céu. Não estamos ainda lá. Nós encontramos aí, provavelmente, um outro motivo da lentidão da divulgação desta grande nova. O sistema de fitas magnéticas funciona bem, mas não é assim tão fácil e é, sobretudo, muito irregular. Às vezes a voz é extremamente límpida, bem timbrada, a pronúncia clara e todos podem escutar e compreender o texto sem nenhum treinamento. Mas, frequentemente, não passam de débeis murmúrios, a tal ponto que, em velhas fitas, quando não se conhecia ainda esse fenômeno, existiam já vozes que ninguém havia notado. Haviam sido confundidas com ruídos de fundo. Em numerosos casos, para maior segurança, tem-se decifrado a fita, não em grupo, mas um após outro, em um cômodo isolado, cada qual anotando aquilo que acreditou ter ouvido e compreendido. É preciso muita perseverança e paciência. Todavia, as técnicas têm sido, pouco a pouco, melhoradas. Vimos que Constantin Haudive havia montado o psicofone para facilitar essas comunicações. Uma firma alemã de gravadores entrega, aliás sob encomenda, um modelo adaptado a esse tipo de gravação. A obra muito completa da Sra. Schaffer indica 19 métodos diferentes para captar as vozes do além. Parece ser conveniente provocar certos barulhos no local onde se faz a gravação. Não é raro que esses barulhos, perfeitamente audíveis quando da gravação, desaparecem, em parte ou na totalidade, no momento da reprodução. Por exemplo, Jurgenson nota 6 latidos de cães, bem claros, quando da gravação. Durante a escuta, apenas 2 permaneceram. As vibrações dos outros latidos foram utilizadas pelos nossos caros falecidos para imprimir suas vozes sobre a fita magnética. Os ruídos simples da rua são também propícios, ou um murmúrio regular de uma fonte, ou ainda a emissão de uma estação de rádio em língua estrangeira, impossível de ser confundida com as línguas que se conhecem.
O livro de Eldegard Jaffer descreve como preparar toda essa matéria-prima para registrar as vozes dos falecidos. Ela descreve também, minuciosamente, como exercitar-se para ouvir. Mas o melhor é, sem nenhuma dúvida, unir-se a um grupo ou algumas pessoas já bem treinadas tanto em gravação quanto em audição. Uma derradeira razão para explicar a indiferença geral. É preciso reconhecer honestamente que o conteúdo das mensagens é muitas vezes decepcionante. Não que o mundo do qual eles falam seja decepcionante, mas é que eles não dizem quase nada a respeito. Nossos cosmonautas pelo menos falavam quando desembarcaram na Lua. Eles nos contavam que estavam muito emocionados, que a luminosidade da Terra era extraordinária à vista da Lua, que era surpreendente dar enormes saltos a menor pressão sobre o solo, etc. Nossos correspondentes particulares do além não nos enviam qualquer relatório detalhado sobre suas condições na vida nova. Isto deve fazer parte dos famosos assuntos proibidos. Contudo, veremos que se pode saber muitas coisas por outras vias, porém menos seguras. Inversamente, a via mais direta não nos transmite, ainda, grandes coisas. O padre Schmir havia tentado preparar um catálogo dos temas às vezes abordados nestas mensagens. Ele observava assim que um conteúdo interessante pode atingir, às vezes, 60% do conjunto da mensagem, mas que, em média, não ultrapassa 15%. Ele evoca o garimpeiro de ouro que apanha muita areia mas recolhe muito pouco ouro. Mas nós estamos ainda no início. Nos primeiros tempos, parece que a grande preocupação dos finados tenha sido de fazer-nos admitir que a comunicação estava realmente estabelecida. Tem-se a impressão, pela leitura dos registros das mensagens, que o grande receio deles era de que desistíssemos. Em seguida, buscaram melhorar o sistema, dando-nos conselhos técnicos. Mas sobretudo, a grande preocupação deles era de se fazer reconhecer, de provar sua identidade evocando detalhes pessoais, pequenos segredos da vida que apenas eles podiam conhecer. Mas talvez sejamos, também muito gulosos. Aqueles que perderam um ente querido e que, após meses, às vezes anos, ouvem novamente a voz familiar e as palavras características daquele ou daquela que amaram, não pedem tanto. Eldegard Jaffer evoca a sua emoção quando Haldive fez-lhe escutar uma fita magnética, com a voz de uma mãe ainda viva neste mundo e que chamava, desesperadamente, em italiano, seu pequeno filho morto. Este apelo era imediatamente respondido pela voz fresca da criança. Jean Priel conta-nos também como a senhora Gabriela Alves e Gerosa ficou transtornada de alegria quando voltou a escutar, pela primeira vez, a voz de sua filha. Eu estava destruída pela dor, tinha a impressão de que a luz havia se apagado para sempre junto com ela. O desespero me havia tomado totalmente insensível, parecia que mais nada poderia atingir-me. Enquanto eu estava mergulhada nesse estado de torpor e de aniquilação, a manchete publicada numa revista conseguiu atrair minha atenção. Alguém nos chama do além. Decidi, então, tentar a experiência e esperei, angustiada, a resposta das vozes do além. Mas também para ela não foi assim tão simples. Primeiramente, levou vários meses para decidir-se realmente a fazer a primeira experiência. Mais tarde percebeu que, se hesitara tanto tempo, era porque tinha muito medo de, com o fracasso, destruir sua última esperança. Ela recebeu primeiro algumas palavras em alemão, em inglês e, depois, parece, a palavra francesa balancer. Nada tinha qualquer sentido. Mas ela perseverou, tentando a toda hora do dia e da noite. Em seguida, uma voz grave, pausada, pronunciou claramente em latim, opus hic, opus, qualquer coisa como, é uma obra para nós, ou, há uma obra a ser realizada. Em seguida, enfim, alguns dias após, a voz tão esperada emitiu suas primeiras palavras, do que você precisa.
Parecia que esta voz não se havia jamais afastado de sua casa e que provinha do quarto ao lado. Roberta fez todo o possível para dar-me sinais de reconhecimento. Ela me repetiu palavras e frases que costumava dizer quando era pequena, frases que apenas ela e eu conhecíamos. Ela citou objetos